Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo. Vamos corrigir nosso material sobre a Revolução Francesa, onde nós colocamos aí cerca de 10 a 11 questões para que você pudesse, junto à aula teórica, adaptar-se, ou melhor, entender de fato o contexto revolucionário. Bom, número 1 diz assim: os efeitos da Revolução Francesa sobre a vida privada ultrapassaram as expressões da cultura política representadas pelo vestuário, pela linguagem e pelo ritual político. O novo Estado atacou rigorosamente os poderes das comunidades do antigo regime em muitos outros campos, tais como... E aí é sempre bom nós lembrarmos, né? A Revolução Francesa, ela é feita, ou melhor, ela vai ocorrer por alguns problemas. Existem alguns problemas na França e são muito grandes esses problemas. Principalmente, na aula teórica, você percebeu que a crise financeira na França, a crise que vai ocasionar todo o movimento, ela ocorre muito por conta dos gastos com o clero e com a nobreza, porém não é a maior parte disso. Lá na aula, nós falamos que cerca de 5% do PIB é gasto, sim, só com o Palácio de Versalhes. Só que restam 95% do PIB. E aí, claro, entra toda uma questão envolvendo os conflitos externos. A independência dos Estados Unidos, onde a Inglaterra participa. Anteriormente, nós temos a guerra dos 7 anos contra a própria Inglaterra em solo americano. Isso tudo gera gasto. Tem uma questão, e você viu essa questão, que ela mostra o tanto que é gasto, o tamanho da dívida externa francesa. Só que a pergunta é a seguinte: o novo Estado atacou rigorosamente os poderes das comunidades do antigo regime. Quando ele fala do antigo regime, essa estrutura do antigo regime, ele está falando, claro, de uma sociedade totalmente estamental, ou seja, baseada em seus privilégios, onde nós temos o primeiro Estado com o clero, o segundo Estado com a nobreza e o terceiro Estado com a burguesia, com os camponeses, com os trabalhadores liberais, enfim, que é a base. E sempre lembra, gente, a base de uma sociedade estamental é o que sustenta toda essa sociedade. Perceba o caso francês. Quando o terceiro Estado resolveu se rebelar, a sociedade ruiu. E aí torna-se um país liberal, como a França vai se tornar posteriormente. Mas o que ele termina dizendo? Em muitos outros campos, tais como... A ideia é, sabemos que a Revolução Francesa ela muda o sistema político. Ou seja, é o fim do antigo regime e vai ser instaurado, posteriormente, uma ideia liberal, com os jacobinos, por exemplo, uma ideia mais censitária, com os girondinos, posteriormente Napoleão, onde ele vai voltar a centralizar esse poder no Império, você vai ver na segunda aula. A ideia aqui principal é acabar com o absolutismo. Dito isso, ele pergunta em relação aos outros campos. Quais outros campos que a Revolução ela vai atuar para tentar destruir aquilo que já vinha ocorrendo desde o início, ou melhor, desde o pré-momento de Revolução. E aí o gabarito é a letra B. É claro que vai ocorrer no campo do clero, ou seja, com a igreja. Gente, você viu na aula de Revolução, quando os jacobinos eles estão no poder, nós vamos ter um processo que nós colocamos na aula de descristianização. Você vai mudar dia da semana, ou melhor, você vai mudar o ano. Você vai mudar a contagem de semanas, a contagem de dias, para que você não saiba o dia de domingo, para você não saber o dia que você tem que orar. Segundo, corporações, e aí entra todas aquelas corporações que vão estar atreladas a esse antigo regime, e por último, a nobreza. Aqueles nobres que posteriormente vão voltar quando Napoleão assume o poder, e que nesse momento são o que nós chamamos de nobres emigrados, ou seja, nobres que fugiram da França no momento da Revolução. Tranquilo? Ou seja, você conseguiu destruir aquela sociedade absolutista. Beleza? Gabarito, letra B de bola da nossa número 1. Número 2. Também uma questão muito boa. Muito boa. Número 2 diz o seguinte: hino da França, a Marselhesa, tradução. Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós a tirania, o estandarte encarnado se eleva. Ouvis nos campos rugirem,
esses ferozes soldados, vêm eles até nós degolar nossos filhos, nossas mulheres. Gente, isso aí não da França. Você viu eu falando isso na aula teórica. Beleza? E a questão termina dizendo: as armas, cidadãos, formai vossos batalhões, nossa terra, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Disponível no Vagalume, tem no YouTube também, no ritmo dela. O hino da Revolução Francesa, que mais tarde se tornaria o hino oficial da França, reflete muito do espírito de luta e sede de mudança que se expandiu principalmente entre... Vamos lá. Ele está falando, então, do espírito de luta, o espírito da revolução. Ele vai se expandir sobre quem, gente? Sobre o terceiro estado. E dentro desse terceiro estado, você precisa lembrar de quem? Da burguesia, dos camponeses. Ele fala tanto na letra B quanto na letra C sobre burgueses e na letra B e camponeses na letra C. Professor, e a letra D que fala dos representantes do proletariado? A França não viveu a sua Revolução Industrial ainda. Napoleão é quem vai dar início à Revolução Industrial Francesa. Tudo bem? A França é um país extremamente atrasado. Tudo bem? Então, você vai ficar entre letra B e letra C. Por que não a letra A? Porque a Revolução ocorre também por conta dos privilégios postos à igreja, que ele coloca como os clérigos, e aos nobres, a nobreza. Tranquilo? Segundo, primeiro e segundo estado. Letra B diz: os burgueses que, em muitos casos, apesar de possuírem condições econômicas, não possuíam a participação política desejada. É muito gabarito, gente. Está no início da nossa aula teórica isso. Quando nós falamos, por exemplo, da convocação dos Estados Gerais, da Assembleia dos Estados Gerais, melhor dizendo, que é onde começa a ruir todo esse sistema absolutista francês, que é quando Robespierre pede a palavra e diz: o nosso voto precisa ser por cabeça e não mais por Estado. É a burguesia querendo a sua participação política. Tudo bem? O gabarito vai ser letra B de bola. Mas vamos ver a letra C. Os camponeses, que pretendiam romper de vez com os laços escravistas, camponês não é escravo, assim como servo não é escravo. Professor, qual a diferença entre servo e escravo? De forma bem rápida. Escravo é uma propriedade. O servo ele não é a sua propriedade. Você não compra, você não paga pelo servo, mas você compra, você paga pelo escravo. Tudo bem? Então você utiliza o escravo como um produto, o servo não. Tudo bem? Gabarito, então, da nossa número 2, letra B de bola. Muito bem, muito bem. Número 3. Quem era a burguesia? Eram os escritores, os doutores, os professores, os advogados, os juízes, os funcionários, as classes educadas. Eram os mercadores, os fabricantes, os banqueiros, as classes abastadas que já tinham direitos e queriam mais. Acima de tudo, queriam, ou melhor, precisavam lançar fora o jugo da lei feudal numa sociedade que realmente já não era feudal. Precisavam deitar fora o apertado gibão feudal e substituí-lo pelo folgado paletó capitalista. Encontraram a expressão de suas necessidades no campo econômico, nos escritos dos fisiocratas de Adam Smith, e a expressão de suas necessidades no campo social, nos trabalhos de Voltaire, de Diderot e dos enciclopedistas desculpa. O laissez-faire no comércio e indústria teve sua contrapartida no domínio da razão, na religião e na ciência. Essa burguesia, descrita por Leo Huberman, foi responsável por uma das principais transformações políticas e sociais que teve um impacto duradouro na história do país onde ocorreu, e mais amplamente em todo o continente europeu. Essa burguesia está ligada a... Vamos devagar. A letra A fala sobre Revolução Gloriosa. Ela ocorre onde? Na Inglaterra, século XVII, 1688, 1689, quando a burguesia inglesa transforma a Inglaterra naquilo que você conhece hoje. Professor, o que é a Inglaterra que eu conheço hoje? Uma monarquia parlamentarista. O rei, ele reina, porém ele não governa. Quem governa é o parlamento, é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o chefe de Estado, não o rei ou a rainha atualmente. Beleza?
Revolução Francesa é todo o nosso conteúdo e é, inclusive, gabarito. Letra C, Revolução Russa de 1917. No decorrer do curso, você vai ver uma aula sobre a Revolução Russa, tudo bem? E aí, claro, é a Revolução de cunho socialista, tudo bem? E a Revolução de Avis é a revolução que faz com que Portugal se torne o primeiro país absolutista da Europa, o primeiro Estado formado da Europa, tudo bem? Então, a única que faz sentido nessa questão é a letra B, Revolução Francesa. Tudo bem? Desculpa. Número 4. Felizmente, a Revolução Francesa ainda está viva, pois a liberdade, a igualdade, a fraternidade, os valores da razão e do iluminismo, os valores que construíram a civilização moderna, são mais necessários do que nunca na medida em que o irracionalismo, a religião fundamentalista, o obscurantismo e a barbárie estão, mais uma vez, avançando sobre nós. É, portanto, uma boa coisa que, no ano de seu bicentenário, 1989, tenhamos a ocasião de pensar novamente sobre os acontecimentos históricos que há 2 séculos transformaram o mundo para melhor. Eric Hobsbawm, um dos grandes historiadores, se não o maior historiador sobre o século XX, principalmente. Cadê aqui? Na visão do autor do texto, um dos mais conceituados historiadores do nosso tempo, a Revolução Francesa ainda está viva. Acerca do pensamento de Hobsbawm e os acontecimentos que permeiam o cotidiano atual, é correto afirmar que: letra A. É possível estabelecer relações de semelhança entre os atores sociais que protagonizaram a Revolução Burguesa em questão e os embates que ainda permanecem presentes em nossa sociedade. Pode ser muito gabarito, tá? Por que pode ser muito gabarito? Ele está falando, primeiro, você precisa fazer algumas ligações. Os ideais da Revolução Francesa, em 1789, e como ela tem, e as consequências dela nos dias atuais. A letra A fala, é possível estabelecer relações de semelhança, é o que Hobsbawm fala, entre os atores sociais. O terceiro estado era o mais pobre. Então, você fala de movimentos, atualmente, de pessoas mais pobres, que protagonizaram a Revolução Burguesa em questão e os embates que ainda permanecem presentes em nossa sociedade. O gabarito é muito letra A. Tudo bem? Vamos ver as outras. B. A presença de sinais de conflito, tais como o irracionalismo e o obscurantismo, citados pelo historiador, comprova a total ineficácia do processo revolucionário empreendido em 1789. Gente, não me marca isso nunca na sua vida. Você não pode marcar isso na sua vida. Tá me ouvindo? Você precisa lembrar, primeira coisa, a Revolução Francesa é um movimento burguês de maior impacto no planeta. Não à toa é um movimento que divide a nossa idade. É um movimento que dá início à nossa idade contemporânea atual. Como é que esse movimento ele não vai ter nenhuma eficácia? Pelo contrário, ele vai romper com todo o processo absolutista na Europa. Ele vai romper, ou melhor, ele vai influenciar movimentos na América. A Inconfidência Mineira é influenciada pela Revolução Francesa. A Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana são influenciados pela Revolução Francesa. E a letra B me fala que não vai ter eficácia, que não teve eficácia. Muito pelo contrário. Gente, na França, todo movimento social, toda manifestação na França é iniciada onde? Na Praça da Bastilha. Por que na Praça da Bastilha? Porque é o maior símbolo da Revolução, que foi a queda da Bastilha. É histórico, é cultural. E, claro, é uma eficácia danada, para não falar outra coisa. Tudo bem? Letra C. Percebe-se, nos dias atuais, que os entraves feudais, os quais foram os grandes causadores da Revolução, permanecem como uma constante na realidade de toda a Europa Ocidental. Pelo contrário, a Revolução ela rompe de vez. E a partir principalmente do século XIX, os países que ainda não romperam com as características feudais, eles vão começar a romper. O século XIX ele é marcado, e você vai ver no decorrer das aulas, por movimentos liberais. Tem uma aula, gente, que fala só sobre a Europa no século XIX.
e como essa Europa ela está se transformando num país, ou melhor, num continente liberal, baseado no capitalismo. Então também não pode ser letra C jamais. Letra D. Como ainda existem na atualidade as mesmas classes sociais do período moderno. Você não fala na nobreza. A igreja, em vários países, já que ele cita principalmente a Europa Ocidental, ela não é colocada atrelada ao Estado. Ela não é ao lado do Estado. Uma coisa é o Estado, outra coisa é a igreja. Tudo bem? A igreja ela tem o seu próprio Estado, que é o Vaticano. Então também não pode ser letra D. Tudo bem? Número 5. O processo das revoluções democrático-burguesas, que animou a Europa e a América nos séculos XVIII e XIX, contribuiu efetivamente para a institucionalização da vida política contemporânea. Com relação ao enunciado, pode-se afirmar que... Letra A. A Revolução Francesa não fez parte do processo das revoluções democrático-burguesas. Gente, a Revolução Francesa é o maior símbolo de um movimento burguês. Letra A está completamente errada. Letra B. As revoluções democrático-burguesas, ao conterem a crítica mais radical ao antigo regime, desenvolveram as ideias centrais do positivismo e do evolucionismo. Gente, calma, vamos devagar. O positivismo ele só vai se desenvolver a partir do século XIX, por um cara chamado Augusto Comte. A Revolução Francesa ela tá sendo executada no final do século XVIII ainda. Então, aqui é necessário uma ideia, uma concepção de tempo, de localização do tempo. Tudo bem? Positivismo, uma categoria da sociologia que trabalha, que vai ser executado, por exemplo, na bandeira do Brasil, na frase da bandeira do Brasil, ordem e progresso. Tudo bem? Então também não pode ser letra B. Letra C. A Revolução Francesa, movimento heterogêneo. Porque heterogêneo? Você fala da burguesia, camponês, dos sans-culottes, trabalhadores liberais. Então você tem um monte de gente participando do movimento, que incluiu setores sociais descontentes com o antigo regime. É todo o terceiro Estado. Promoveu o desenvolvimento das matrizes ideológicas do século XX, do século XIX. Liberalismo, socialismo e o conservadorismo. Gabarito é muito letra C, gente. Essas ideias liberais, sociais e conservadoras, elas vão ser difundidas em todo o século XIX com grandes autores. O liberalismo já desenvolvido no século XVIII, com o iluminismo e, principalmente, no cenário econômico com Adam Smith. O socialismo, que vai ter sua base no Rousseau e, claro, vai ter a principal figura, o Karl Marx. E o conservadorismo, aqueles, claro, principalmente Prússia, Rússia, Áustria, desejando manter uma Europa nos moldes pré-revolução. Por isso, conservadores. Gabarito é letra C. Olha a letra D. A Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, ao ser incluída nas revoluções democrático-burguesas, excluiu-se do processo ocidental. Os Estados Unidos estão no Ocidente. Isso aqui essa D é maluquice. Sai disso. Gabarito, número 5, letra C, então. Número 6. Número 6. Vamos lá, questão 6. Questão 6 diz o seguinte: a maioria dos historiadores atribui à Revolução Francesa uma contribuição decisiva para a construção de novos valores políticos e sociais do mundo contemporâneo. Esse entendimento está baseado, letra A, nas formulações políticas dos jacobinos, que permitiram a rápida implantação do sistema capitalista na Europa. Primeira coisa, o sistema capitalista ele já está sendo adotado por parte da Europa, principalmente quando nós citamos o que é um capitalismo industrial. Isso o seu professor de geografia cita bastante: capitalismo financeiro, capitalismo industrial, enfim.
Nesse cenário, é o capitalismo industrial, principalmente a partir da Inglaterra. Tudo bem? Então, os jacobinos eles não vão implementar e não vai ser rápido. Mesmo se fossem implementar, não seria rápido. O que você precisa lembrar do período dos jacobinos no poder? Lembra que os jacobinos é a classe, é a baixa burguesia, né? É aqueles mais radicais, liderados pelo Robespierre, pelo Danton, por exemplo. E, primeiro, é o período do terror, quando eles chegam ao poder. Porém, é o período onde você vai ter, talvez, ou melhor, a tentativa, dentro de uma Constituição, de uma reforma agrária, controle de preço, a lei do preço máximo, né? Colocamos assim na aula. Mais o quê? Lei do preço máximo, reforma agrária, o voto universal. Enfim, é no cenário principalmente político, tudo bem? Então não pode ser letra A. Letra B. No simbolismo da Revolução, que representou o rompimento com o absolutismo e a ampliação da noção de cidadania, principalmente com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde você define que o ser humano ele tem direito à liberdade, à igualdade, à propriedade, o direito à vida dele, tudo bem? O direito a fazer rebelião, o direito de ser contrário à tirania. Isso é posto dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, símbolo dessa busca pela cidadania na França. Tudo bem? Parece ser letra B o gabarito. Letra C diz: na atuação dos girondinos, que defendiam a revolução como uma única forma eficiente da realização política. Os girondinos são aqueles da alta burguesia, mais conservadores, que vão trair o povo assim que o rei é capturado, porque eles vão proclamar uma constituição com voto censitário e que o povo não pode, através da lei Chapelier, o povo não pode fazer greve. Esses são os girondinos, que vão estar no poder quando Napoleão dá o golpe, em 1799. Então não pode ser letra C. Letra D, no revigoramento dos laços de solidariedade das corporações de ofício. Corporações de ofício, gente, funciona como uma ideia de um sindicato, tudo bem? É a primeira ideia de sindicato, de fato, lá na Idade Média ainda, onde, quando ele coloca na corporações de ofício, é de fato uma corporação onde pessoas fazem um único ofício. Por exemplo, a corporação de médicos é um único ofício, tudo bem? Que preparou o terreno para a ação sindical dos trabalhadores, também não pode ser isso. O gabarito só pode ser letra B, já que ele fala dos valores políticos e sociais pós-revolução. Tudo bem? Número 7. A luta pela liberdade na Revolução Francesa de 1789 possibilitou a conquista de direitos essenciais que até hoje formam alguns dos pilares do mundo contemporâneo. Entre esses direitos assegurados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, podem-se destacar: letra A, liberdade, propriedade e resistência à opressão como direitos naturais do homem. Pode ser, eu acabei de falar sobre isso, hein? Os 3 pilares. Letra B, soberania, igualdade e autoridade. Não. Você está buscando a sua liberdade. Você não quer ser controlado. Letra C, distinção do nascimento, privilégio fiscal. Pelo contrário, a revolução se dá para acabar com esses privilégios que ocorrem desde o nascimento. Letra D, insurreição para o povo, direito de cidadania e igualdade social, como os mais elevados dos direitos do homem. Também não pode ser, o gabarito ele só pode ser letra A. Ele está falando especificamente da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, direito à liberdade, propriedade, resistência à opressão ou à tirania, como direitos naturais do homem. Gabarito letra A, número 7. Gente, lembrando, tá? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, que tá no rodapé da folha também, tudo bem? Não se preocupa, que assim que a gente tiver um tempo, nós respondemos vocês. Número 8. O Grande Medo de 1789 foi um dramático acontecimento histórico ocorrido no interior da França, da Revolução Francesa. De novo, falei na aula posta anteriormente. Não confunda o Grande Medo com o período do terror, são coisas diferentes.
O grande medo é quando a revolução ela sai de Paris e chega ao campo. E aí, nesse grande medo, o grande medo de quem? Dos nobres e do clero. Tudo bem? É quando, por exemplo, camponeses vão queimar igrejas, destruir casarões, enfim. O terror é o período dos jacobinos no poder, onde você vai ter ali mais de 16 mil pessoas mortas, onde você vai utilizar a guilhotina. Isso é o terror. Tudo bem? Continuando. Todas as alternativas contêm afirmações corretas sobre o grande medo, exceto ele que é, então, a errada. Letra A. Fez parte de uma conjuntura marcada por numerosas agitações e insurreições urbanas e rurais. Está correto. Só que você precisa lembrar que ele quer a errada. Letra B. Foi considerado pelos revolucionários e pelo povo em geral como um complô das hordas inimigas da ordem, do rei e da igreja. Gabarito demais, né, gente? Já dá para ver que aqui é gabarito. Isso aqui não faz nem sentido no caráter revolucionário francês. Tudo bem? As outras gabaritos estão letra B, ele pede a incorreta. As outras, letra C, fala sobre foi uma das faces da Revolução Camponesa, que durante os primeiros anos da Revolução impulsionou e conduziu a Revolução Burguesa. Ou seja, ajudou o processo urbano, só que a partir da ação no campo. Tudo bem? Letra D, foi um acontecimento fundamentado em reações coletivas de medo e pânico da população diante da divulgação de boatos. Correto também. Letra E, gerou fugas. É nesse momento que nós temos a fuga daquilo que nós chamamos na aula de nobreza emigrada, tudo bem? Gerou fugas, medidas preventivas, tais como ataques às propriedades aristocráticas e a decisão de armar a população para enfrentar os bandidos. Correto também. Gabarito letra B. Tudo bem? Ai, ai. Questão 9. Questão 9 fala de novo sobre a declaração dos direitos do homem, de direitos do homem e do cidadão. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer. Letra A. Manutenção das terras comunais? Não fala sobre isso. Ele fala sobre uma característica política, uma busca. Lembra de novo, a Declaração dos Direitos fala sobre... Você acabou de fazer uma questão sobre isso. Busca da liberdade, da igualdade, do direito à rebelião. Enfim, é um cenário político-social. Tudo bem? Supressão do poder constituinte, também não pode ser. Falência da sociedade burguesa. Pelo contrário, é a ascensão dos burgueses ao poder. D. Paridade do tratamento civil, jurídico, desculpa. E letra E. Abolição dos partidos políticos. Se você está buscando a igualdade, você está buscando a paridade do tratamento jurídico. A igualdade jurídica. O que você acabou de marcar na questão acima. Gabarito é letra D. Tudo bem? Número 10. Número 10. Questão, inclusive, da própria SpaceX. O barrete frígio, ou barrete da liberdade, constante da imagem acima, é uma espécie de touca ou carapuça originariamente utilizada pelos moradores da Frígia, antiga região da Ásia Menor, onde hoje está situada a Turquia. Foi adotada na cor vermelha pelos republicanos franceses que lutaram pela tomada e queda da Bastilha em 1789, que culminou com a instalação da Primeira República Francesa em 1793, com os jacobinos no poder. As ideias a seguir também estão relacionadas com a Revolução Francesa.
Período do terror, segundo estado, primeiro estado, jacobinos, girondinos. E além, e o final, e a sexta, o Comitê de Salvação. Assinale a alternativa que apresenta as ideias relacionadas à Revolução Francesa e que estejam ligadas à imagem acima. Questão muito, mas muito boa. Vamos direto ao ponto? Qual o gabarito, professor? O gabarito é letra D. 1, 4 e 6. Porque ele está falando sobre, aqui, ó, a instalação da Primeira República Francesa. Ele está falando do período dos jacobinos no poder. Então, ele está falando do período do terror, onde os jacobinos estão no poder e que nós teremos a atuação do Comitê de Salvação Pública. Lembra, são criados 2 comitês, de salvação pública e o de salvação nacional. Tudo bem? Gabarito letra D. Número 11, a última para a gente terminar esse material. A Revolução Francesa teve início em 1789. Neste processo, letra A Assembleia Nacional Constituinte, representando o interesse das classes populares, foi responsável por abolir a escravidão. Quem abole a escravidão são os jacobinos. A Assembleia Nacional Constituinte, ela é formada pelos girondinos. Tudo bem? Letra B. A partir de 1792, os girondinos deram início ao período do terror, executando milhares de pessoas acusadas de serem contra-revolucionárias. Parecem. Letra C. Diretório. Foi um governo que conseguiu conciliar diferentes interesses, obtendo o apoio dos jacobinos através de medidas populares, como o tabelamento de preços de alimentos e da alta burguesia, estimulando o desenvolvimento da indústria do algodão. Voltaremos nela daqui a pouco, assim como na letra B. Letra D. 18 de Brumário. Foi um golpe de Estado que recebeu o apoio de um grupo político-militar e foi responsável por consolidar os interesses da burguesia na França. O golpe de 18 de Brumário coloca a maior figura da França nesse momento no poder, Napoleão Bonaparte. Letra E. Convenção Nacional teve início com a tomada da Bastilha. Pelo contrário. A tomada da Bastilha ela é praticamente o que simboliza o início da Revolução. E a Convenção Nacional é quando os jacobinos chegam ao poder. Professor, gabarito então é letra D, correto. Qual o erro da letra C e da letra B? A letra B fala, a partir de 1792, os girondinos deram início ao período do terror. Não os girondinos, mas sim os jacobinos. Os girondinos são os mais conservadores. Os jacobinos são os mais radicais. E a letra C, professor, qual o erro? Vamos lá. O diretório foi um governo que conseguiu conciliar diferentes interesses, obtendo o apoio dos jacobinos. Você não tem apoio dos jacobinos. Porque para você instaurar o diretório, você deu um golpe, você girondino, deu um golpe nos jacobinos. Logo, os jacobinos não vão apoiar. Tudo bem? Gabarito, então, da nossa número 11, letra D, que nós finalizamos por aqui. Viu? Espero que tenha gostado. Até a próxima. E, ó, se não adquiriu ainda, adquira já o nosso curso voltado para o ERG. Fui!